Nosso próximo passo vai ser, de fato, começar a fazer buscar informações da nossa base de dados. E nós vamos fazer o que? Nós vamos fazer uma tabela aqui dentro. Então eu tenho uma container, eu vou colocar uma row aqui com esse H1. Vou construir uma outra row onde eu vou colocar a minha tabela. Vou colocar então um table. Esse table ele vai ter head. Table vai pegar as classes table. Só para eu ter certeza aqui do Bootstrap, eu vou pegar uma table com as classes Prepaid para ele ficar usando as cores diferenciadas. Então vou pegar aqui o componente do table. Nós temos table stripped over, que ela destaca quando nós passamos em cima. Tem a hover com as letras menores. Vou pegar a hover SM. Então veja que o table é letra maiúscula porque essa é a chamada do componente. Os demais permanecem como no HTML. Table stripped bordered hover. No meu thread eu vou adicionar uma linha com as informações que nós tínhamos na nossa base de usuários, que eram o primeiro nome, sobrenome e o e-mail. Eu vou fazer mais uma coluna com os campos para edição e remoção do meu usuário. Então, aqui vem mais um TH. Eu vou chamar de ações. Meu tbody. Eu vou precisar aqui, não vou precisar de um footer. Aqui nós vamos precisar já começar a pensar no nosso construtor do componente. Todo componente em React ele vai ter um construtor que é como uma chamada de classe. Então, que ele vai instanciar algumas variáveis, onde eu posso instanciar algumas variáveis, né? E uma delas é a variável state, que guarda propriedades que vão ser, e quando eu modifico o meu state, ele faça com que o conteúdo da minha tela se adeque àquelas modificações do state. Então, o conteúdo do componente ele pode ser modificado em tempo real se as informações contidas no state forem alteradas. Okay? Para construir o construtor, nós vamos chamar constructor, passar props para o constructor. Props são propriedades que vêm do construtor. Essas propriedades elas podem ser passadas por elementos na hora que faz a chamada do componente. Então eu posso passar variáveis para dentro do componente utilizando suas props. E aí eu vou ter o state, que vai ser igual a um objeto usuário nesse momento vazio.
Perfeito? Então, quando nós chamarmos o nosso componente listar usuários, lista usuários, ele vai também criar uma variável dentro da sua state chamada usuário, que vai ser vazia nesse momento. Em algum momento a gente vai preencher essas informações do nosso usuário. E aí, utilizando essas informações, nós vamos preencher o corpo da nossa tabela. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar, criar um espaço aqui onde a gente vai estar chamando funções, né? Então, abro chaves aqui e eu vou chamar this.state, ou seja, aquele status lá do construtor, ponto usuários, mudei ali de usuário para usuários, e eu vou chamar a função map. Como isso vai ser um objeto interável, ele tem vários, pode ter mais de um objeto dentro dele, eu vou utilizar o map para fazer a captura desses objetos, fazer uma leitura de cada um deles. Então, dos objetos que tiverem ali dentro, eu vou chamar usuário. Então, para cada usuário, dentro de usuários, eu vou fazer o seguinte. Vou criar um tr, onde a chave do tr vai ser igual a usuário.id, usuário.id. Aí o meu td, o primeiro td da linha, vai ser usuário.nome, sobrenome, mail, e mais um td vazio, que é onde eu vou colocar as operações. /tr. Ok? Então, cada usuário vai criar uma linha da minha tabela. Se eu olhar aqui agora no meu código, o erro no meu state, falta o this aqui no meu state. Tenho que já colocar que ele faz parte do meu componente. State. Então, a gente já tem um começo de tabelas, mas sem dados populares, porque a gente ainda não pegou as informações do nosso lado do Spring.